Bom, com relação à reforma urbana, né, ela vai comentar sobre o urbanismo e o Morro de Santo Antônio. Para quem viu a minha apresentação do ano passado, lá também naquela crônica, ela mencionava o Morro de Santo Antônio, né? Então, aqui novamente, então veja que essa crônica aqui, ela é anterior, né? Então, aqui ela já estava mencionando o Morro de Santo Antônio, lá adiante ela vai falar de novo. A autora, então, ela discute apaixonadamente a transformação do Morro de Santo Antônio, defendendo que ele não seja arrasado, né? Mas sim urbanizado e integrado à cidade. E aqui eu trago, então, uma imagem aí, né, para se ter ideia, né, de 1873, aqui eu trago da onde eu tirei essa imagem, né, onde a gente tem ali no meio o Morro de Santo Antônio, né, mais adiante o Morro do Senado e o Morro do Castelo. Isso lá para século XIX, né? Bom, ainda na reforma urbana, nessa parte que ela vai falar, né, do urbanismo e do Morro de Santo Antônio, ela vislumbra o morro transformado, né, em um foco luminoso, que ela vai chamar de foco luminoso, né, com alamedas arboréis, com clubes, com belas residências, né, ela é a favor da modernização, né. Ela sugere que os engenheiros planejem ruas que possam também ser percorridas por bondes e automóveis até o topo, né? E também ela vai falar do interesse público que existe nisso, né? O texto critica, então, o estado de abandono do morro, né? Comparando a um mendigo imundo no centro de um salão luxuoso. É assim que ela vai se referir a ele, né? E argumenta que ela vai argumentar que o embelezamento do local atende ao interesse de toda a população, independente de classe ou raça. No morro, ele não tá em situação, né, para as pessoas se locomoverem nesse morro, né? Então, as mulheres sofrem muito, né, para subir esse morro, né, para irem até as suas casas. Então, isso ela vai também mencionar nessa crônica, né, que precisa melhorar, enfim, né? Porém, aqui também tem uma coisa, né? Essa modernização, né, em que ela vislumbra o morro transformado num foco luminoso e tal, eu penso também que acaba, de alguma maneira, também ocasionando ali a exclusão, né? Porque para transformar tudo isso em hotéis, em clubes, em belas residências, né? Significa que quem está nesse morro, de alguma maneira, vai ter que sair de lá, né? Acaba sendo empurrado, né, para fora do morro, se isso aqui, de fato, acontece. Embora ali na crônica, ela vai falar, né, dessas mulheres, do estado que está esse morro, né, e que o quanto se sofre para morar ali, né, com uma situação bastante precária. O segundo tema que ela traz nessa crônica é a expansão da educação, né? Ela vai falar da educação e da instrução feminina, né? Então, vai falar da expansão, né, da manutenção e da expansão das escolas, né? Um foco especial no curso noturno da escola normal, né? O que ela vai chamar de escola normal. Essa escola normal, ela, claro que não se deu, essa foto aqui, na verdade, é de uma escola, mas no estado já de São Paulo, não é do Rio de Janeiro, né? Então, essa escola normal, né, ela tinha aí, enfim, espalhada pelo Brasil todo, né, o que era chamado escola normal. Eu lembro que na minha cidade, que eu morava no interior do Rio Grande do Sul, também tinha a escola que era chamada normal, né? E que formava aí as mulheres, né, para serem professoras, né? Eu acho que há algo parecido com um magistério, né? Eu imagino. Bom, então, aqui ela vai falar do direito ao estudo. A autora vai elogiar a decisão do governo de não fechar escolas,
defende a necessidade das escolas noturnas para moças que possuem afazeres domésticos, né, ou restrições financeiras durante o dia, ou seja, aquela pessoa que precisa trabalhar, né, também, e que à noite só consegue ir para as aulas à noite. Aqui ela vai falar sobre isso, mas na outra crônica, ela também falava sobre o fechamento de escolas, né? Da quantidade de escolas que estavam sendo fechadas, né, naquela outra crônica. Não é o caso aqui. Rebate também o argumento de que saídas noturnas seriam prejudiciais à saúde ou moral das mulheres, afirmando que o clima brasileiro é benigno e que o hábito de passear à noite já é comum. Depois eu vou trazer o trecho, tá? Porque é esse trecho que eu vou comentar. É esse trecho que ela fala da educação, né? Que eu vou comentar na minha tradução. Aqui, o que acontece, né? Porque muitas pessoas estavam dizendo, né? Rebate o argumento de que essas saídas noturnas das mulheres não fariam bem às mulheres, né? Seriam prejudicial aí, veja, prejudiciais à saúde ou moral das mulheres, né? Então, que não seria benéfico, né, que elas saíssem à noite. E aí, com relação à saúde, eles afirmavam, né, que o clima brasileiro não seria bom, que elas poderiam se gripar à noite. E aí ela rebate, né, afirmando que o clima brasileiro é benigno e que o hábito de passear à noite é comum, né? E aí ela vai comentar que ela também, né, passeia à noite, né? O texto sugere também a criação de um imposto para a instrução popular, né, argumentando que a ignorância no Brasil se deve à falta de estímulo e que educar mulheres beneficia o Estado. Ela vai dizer isso, né? Pois elas serão futuras educadoras de crianças ou de seus próprios filhos. Então, ela vai a criação, quem sabe, até de um imposto, né? Se não tiver dinheiro para essas escolas, para essa instrução, né? Para essas mulheres que vão ser professoras, né? Que se crie, então, um imposto, ela vai dizer. Bom, o terceiro tema em que ela vai incentivar, né? Vai fazer ali um incentivo à cultura nacional. Eu trago aqui uma foto, né, da inauguração do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, só ela não está, infelizmente, em boa qualidade, eu achei que tivesse melhor, mas quando ampliei aqui não ficou muito bom. Bom, por fim, então, a crônica ela vai celebrar a produção artística brasileira, mencionando o sucesso da peça Nó Cego, né, de João Luso, encenada no Teatro Municipal. Então, a autora, ela incentiva o escritor a continuar a sua carreira nessa crônica, ela exorta o público, né, a acompanhar e apoiar, né, o concurso de peças nacionais, demonstrando o desejo de que a curiosidade do povo fortaleça a literatura dramática do país, né. E aqui eu trago uma notinha de rodapé que tem no livro, né? Como o Teatro, então, Nacional, símbolo da grande reforma urbana conduzida por Pereira Passos, na cidade, né? Lembrando que Rio de Janeiro, né, à época, ela era o Distrito Federal, ela sediava o governo federal, né? Depois é que foi para Brasília. Então, nos primeiros anos aí do século XX. O teatro, então, ele foi inaugurado pelo presidente Nilo Peçanha e pelo prefeito Souza Aguiar, né, em 14 de julho de 1909. Aí eu chego na tradução comentada, né, do português para o espanhol. No português, ela vai dizer o seguinte, eu vou colocar aqui esse trechinho de cima só para contextualizar um pouco, tá? Mas o texto traduzido é essa outra parte aqui que está embaixo, depois da seta. Vejo agora que, se eu fosse desenhista, teria de reproduzir a figura do Rio de Janeiro, oferecendo também as flores da homenagem,
numa saudação bem sincera ao Dr. Nilo Peçanha, pela vontade que manifestou de não consentir que se fechem escolas no Brasil durante o seu governo. E aí ela vai dizer: não tenho acompanhado com muita atenção as razões por que se desejou acabar com o curso noturno da escola normal. Mas, tendo lido, não me lembro em que jornal que ele era frequentado por cerca de 700 alunas, vejo que esse curso era e é necessário à nossa população. Moças que não podem sair durante o dia, ou por afazeres domésticos, ou por economias de vestuário, ou por falta de quem as acompanhe, bendirão as aulas noturnas, que lhes permitirão estudar sem sacrificar a sua vaidade de mulheres ou a ordem do seu lar, que esse abandono à noite não perturba. Porque o que nele tiver de ser feito, já a essa hora está feito, né? E aqui eu chamo um pouquinho, então, a atenção, eu vou ler, mas depois eu retomo essa parte das muchachas. No he estado siguiendo con mucha atención las razones por las cuales se quiso acabar con el curso nocturno de la escuela normal, pero habiendo leído, no recuerdo en qué periódico, que era frecuentado por unas 700 alumnas, veo que ese curso era y es necesario para nuestra población. Muchachas que no pueden salir durante el día, ya sea por quehaceres domésticos o por economías de vestuario, o por falta de quien las acompañe. Bendecirán las clases nocturnas que les permitirán estudiar sin sacrificar su vanidad de mujeres o el orden de su hogar, que ese abandono por la noche no perturba, porque lo que en él deba hacerse, já a essa hora está hecho. E aqui eu fiquei pensando qual seria o melhor termo, né? E cogitei vários, né? Moçuelas, jovencitas, jóvenes, chicas, né? A princípio eu tinha escolhido chicas, né? Depois eu acabei mudando para muchachas. E aí eu explico por quê. Bom, procurando, então, aí um pouquinho mais sobre todos esses termos, né, eu encontrei o seguinte: muchachas, né, era a forma mais neutra e comum em prensa, novelas costumbristas e crônicas urbanas, muito usada para referir-se a mulheres jovens de classe popular ou média. Então, eu acho que acaba sendo, me parece, o termo mais utilizado. Jóvenes aparecia mais em linguagem formal, político ou educativo. Jovencitas, frequente em revistas morales ou sociais, com tono protector ou paternalista. Chicas existia, pero todavía sonava mais colonial e menos literário que hoje. Moçuelas, foi outro termo que eu gostei também, o moçuelas, né? Mas aí me fez desistir, porque eu encontrei que ele vinha do século de ouro, né? E que era de linguagem mais rural, né? No século XX já tinha um ar antigo e folclórico. E aí, então, eu acabei desistindo de usar moçuelas. Então, aqui eu comento, né? Ao analisar crônicas e textos jornalísticos de 1900 a 1920 e das primeiras décadas do século XX, fica claro que muchachas era muito mais comum do que chicas ou moçuelas, né? Nas crônicas urbanas de Roberto Arte, as referências a muchachas do bairro, trabalhadoras ou estudantes aparecem constantemente. Um estudo sobre suas crônicas chega a mencionar a coletânea Las Muchachas de Buenos Aires, como representativa da linguagem popular urbana.
No início do século XX, em revistas de cunho social e moralizante, era comum um tom paternalista, Las Jovencitas de Buena Família, né? Então, que me fez recuar desse termo. Esse tipo de expressão aparece repetidamente em revistas femininas e ilustradas da época, especialmente aquelas relacionadas à educação, moralidade e etiqueta. Estudos de revistas para jovens e mulheres desse período revelam justamente esse registro linguístico formal e protetor. O termo chicas, né, por outro lado, existia, mas soava mais coloquial e menos literário. Era menos comum na imprensa. Né? Seu uso generalizado ocorreu mais tarde, especialmente a partir de meados do século XX. E, como eu já falei, moçuelas, né, estudos históricos sobre o vocabulário tradicional mostram que moço, moça, né, pertencia a registros rurais herdados do espanhol clássico. Né? Aqui eu estou justificando e comentando, né, estou argumentando, né, o porquê da minha escolha no final por muchachas, né, que a princípio realmente eu havia pensado em chicas, né, uma moça, pensei chicas, né, a primeira vez, ou moçuela, né, por isso que é bom quando a gente está traduzindo, né, principalmente nesse caso também para o par contrário, mas também se fosse da Espanha para cá, né, ou de outro país hispano-americano para cá, também a gente teria que ver, né, qual era o termo usado na época, né, no português, qual seria, né? Então, é preciso investigar. Aqui também eu chamo atenção para uma outra passagem, tá? A alegação de que as saídas à noite podem ser prejudiciais à saúde das moças não tem fundamento. Nosso clima é benigno, e a prova de que ninguém tem medo do sereno é que nós todas passeamos à noite em cabelo pelos nossos jardins, quando temos jardins, ou pelas calçadas das nossas ruas, quando os não temos, sem receio de que tal hábito nos faça mal à saúde. E não faz. Então, esse encabelo, veja que é algo que eu pelo menos, desconhecia, né, esse termo. Então, ele é um termo do século XIX, né, passeamos a noite em cabelo, né? E aí eu acabei indo buscar, né, todos esses significados, que eu já vou comentar com vocês. La alegación, aqui fica a minha tradução, la alegación de que las salidas nocturnas pueden ser perjudiciales para la salud de las muchachas no tiene fundamento. Nuestro clima es benigno y la prueba de que nadie tiene miedo del rocío es que todas paseamos por la noche con el pelo suelto, ¿ah? Por nuestros jardines, cuando tenemos jardines, o por las aceras de nuestras calles, cuando no los tenemos, sin temor de que tal hábito nos haga daño a la salud. E não lo hace. Aqui, eu pensei também numa outra coisa, né? Em cabelo, vejam que o Aulete, o dicionário Aulete digital, ele vai dizer que em cabelo significa sem chapéu, com a cabeça descoberta, né? Daí eu também fiquei usando, pensei, né? Usa pelo ou usa cabelo, né? Digo que ela está sem sombreiro, de repente, né? Porque, na verdade, em cabelo quer dizer sem chapéu, né? Lembrando que aqui nessa época, as mulheres usavam chapéu, né? E isso me faz recordar da tradução que eu e meus colegas fizemos das sem sombreiro, né? Que era também aí as mulheres que tiraram o chapéu, né? Nessa época. Bom, vejam que aqui a tradução eu coloquei com el pelo suelto. Eu simplesmente traduzi, mas não usando um termo só, né? Eu podia dizer passeamos
es que todas passeamos por la noche sem sombrero. Eu podia dizer isso também, né? E não dizer com el pelo suelto. Né? Bom, quanto a pelo, o cabelo, né? O cabelo, no siglo XIX, cabello solía ser el término más frecuente en contextos literarios, poéticos y en la literatura romántica, mientras que pelo se utilizaba más en el lenguaje coloquial. Por isso eu acabei optando por pelo, né? Mas eu vou dizer para vocês que aqui eu ainda estou na dúvida, né? Se não seria mais interessante colocar sem sombreiro, né? Aqui nesse trecho. E aqui, por último, né, para finalizar, eu trago um terceiro trecho, né, um fragmento. Fechar escolas, mas não parecerá a todos natural que o nosso empenho seja exatamente de conservar todas as que temos e fundar mais, muitas mais, espalhando-as por todo este Brasil enorme e inculto? Não há dinheiro? Crie-se um imposto para a instrução popular. Invente-se qualquer meio que a sustente e a difunda. Essa parece-me que deve ser a nossa melhor e principal preocupação. O povo brasileiro, né, e aí ela diz, né, o povo brasileiro é inteligente, e a parte dele que vive solapada na ignorância, só consente nisso por inércia e falta de estímulo. Então, aqui, na minha tradução, eu acabei, veja que eu uso aqui da ênclise no português, dá para ser feito, né? Mas essa mesma construção, ela acaba não dando para fazer no espanhol, onde é o uso da próclise, né, que acontece no espanhol. Então, eu acabei traduzindo dessa forma. Cerrar escolas, pero no parecerá a todos natural que nuestro empeño sea exactamente conservar todas las que tenemos y fundar más, mucho más, esparciéndolas por todo este enorme inculto Brasil. ¿No hay dinero? Que se cree un impuesto para la instrucción popular, que se invente cualquier medio que la sostenga y la difunda. Me parece que esa debe ser nuestra mejor y principal preocupación. El pueblo brasileño es inteligente y la parte de él que vive escondida en la ignorancia solo consiente en ello por inercia y falta de estímulo. Né? Então, eu poderia colocado, se cree um imposto para a instrução popular, se invente, mas eu achei que ficaria muito mais, porque ela é muito enfática quando ela diz, crie-se um imposto, invente-se qualquer meio, né? Então, eu achei que seria muito mais... para esse contexto, seria muito mais correto colocar que se cree um imposto, que se invente qualquer meio, né? Porque para ela está colocando, não importa de que maneira que isso vai ser feito, mas que seja feito, né? Então, pensei que convenceria mais se colocasse dessa forma, né? Bom, então aqui eu já vou para as considerações finais, depois eu quero conversar com vocês, então, sobre esses 3 trechos ali que foram traduzidos e escutar também o que vocês têm para me dizer. Então, percebe-se, né, a importante voz feminina aí da Júlia Lopes de Almeida, né, na tradução das suas crônicas, é essencial, a meu ver, né, compreender o contexto histórico e cultural da autora, pois o tradutor precisa fazer escolhas que equilibrem a preservação dos elementos culturais do texto original e a adaptação ao novo idioma. Essas decisões, elas podem oscilar entre manter a diferença cultural e adaptá-la à cultura de chegada. Né? Sendo assim, esse estudo buscou destacar esse equilíbrio na tradução português-espanhol da crônica da autora,
buscando conservar a sua estética e promover o diálogo entre as duas línguas e culturas, né? Além de incentivar novas pesquisas aí sobre a obra da Júlia Lopes de Almeida. E aqui eu trago um pouquinho aí da bibliografia, né, que eu utilizei para construir, então, esse trabalho. E aqui eu deixo para vocês, então, o meu contato, né, o meu e-mail na UFSC. E eu gostaria agora de conversar com vocês e para ver o que vocês acham dessa tradução. Muito obrigada por me ouvirem. Eu agradeço. Vou parar aqui a minha apresentação. Obrigada pela paciência que vocês tiveram em me ouvir. E essa tradução, ela não foi publicada ainda. A que eu apresentei em 2025, sim, essa foi publicada também a parte toda de tradução comentada, né? Acabou de sair agora, semana passada, né? Esse artigo. Então, para quem tiver interesse, né? Foi o texto que eu apresentei o ano passado, também sobre a tradução da Júlia Lopes, só que sobre outra crônica. Foi publicado na Revista de Letras da UFC, né, da Universidade da Federal do Ceará. E, bom, quero ouvir vocês agora. Muito obrigada.